Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição 4, tem como tema juízo e condenação. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor, misericordioso Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com o único intuito de louvar e bendizer o Teu santo nome, Deus. Te entregamos, Senhor, de uma maneira especial, os enfermos da Tua casa, Senhor, são tantos irmãos que estão doentes, uns em suas residências, outros internados. Deus, toma cada irmão em Tuas mãos, seus tratamentos, os médicos que os atendem, de maneira que seja feita tão somente a Tua vontade. De igual maneira, também, Deus, te entregamos as famílias enlutadas. São tantas famílias enlutadas que tem na Tua igreja, Senhor, de uma maneira geral. Toma cada família em Tuas mãos, dê o conforto que só pode vir de Ti, Senhor. De mais ninguém pode vir o conforto após a perda de um familiar, de um ente querido. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Também, Deus, de uma maneira muito especial, te entrego agora, Deus, a vida da nossa querida jovem Júlia, Senhor, Júlia Peixoto, que foi para o campo para cumprir o Teu ID, para fazer a Tua vontade. Sabemos, Deus, que Tu tem cuidado dessa família, Senhor, sempre esteve com eles, guardando, livrando e protegendo, e queremos que também assim será nesta viagem da Júlia. Pedimos que o Senhor possa levá-la e trazê-la bem, e que ela possa tão somente fazer a Tua vontade em sua vida. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém. Bom, nas lições anteriores, nós vimos que o Senhor é a única salvação. E vimos também que a necessidade da santificação, né? Precisamos nos santificar para podermos agradar ao Senhor. Também falamos que do capítulo 7 até 12 do livro de Isaías, recebe um nome especial de O Livro de Emanuel. Isso tudo nós já estudamos nas lições anteriores. E na lição de hoje, antes de começar a falar da lição, o livro de Isaías, né, esse nome Isaías, ele significa que a salvação vem apenas do Senhor. Então, o título, por si só, né, ele já nos fala muito. A salvação vem única e exclusivamente do Senhor. Os capítulos de 13 até 23 de Isaías, eles têm como tema principal que Deus é sobre todos os povos. O Senhor, ele não legisla apenas sobre o seu povo. Ele é Senhor em todo tempo e em todo lugar. Hoje, nós falaremos apenas dos capítulos 13, 14, 15 e 16, que tratam sobre a queda de vários povos diante do poder de Deus. Espiritualmente falando, o cenário descrito nestes textos citados, ele era bem caótico. E o Senhor compara o seu povo às nações de Sodoma e Gomorra. Tamanho pecado existia naquele momento. O que havia sido feito de bom pelo rei Uzias e Jotão, né, descrito lá em 2 Reis 15, que eram reis tementes a Deus, tudo que eles fizeram de bom se perdeu rapidamente no reinado de Acais, que era um rei muito mau. Também está em 2 Reis, só que no capítulo 16. Este rei Acais, ele serviu aos deuses dos povos da terra. Então ele foi um rei muito idólatra. E Judá, ele segue o mau exemplo de Israel, que também, né, que era o reino do norte, né, e Judá, que é o reino do sul, segue o exemplo de Israel e continua no pecado. O rei Acais, que eu acabei de citar, por exemplo, ele chegou ao ponto de sacrificar o seu filho para, segundo ele, aplacar a ira de seus deuses. Então, olha o tamanho do absurdo que
os povos, o povo de Deus de uma maneira geral, agora não falando separadamente de Reino do Norte e Reino do Sul, mas o povo de Deus, olha quantas coisas tristes que o povo de Deus estava fazendo. O capítulo 5 de Isaías, que nós já estudamos em lições passadas, ele nos traz a parábola da vinha má, que nos revela a manifestação da ira do Senhor através daqueles ais. Como assim? Ai daquele que se preocupa apenas com os bens materiais, ai dos iníquos, ai dos que chamam bem de mal e mal de bem, e etc., que já foi estudado. As más atitudes do povo de Deus, que eu acabei de citar, os conduzia ao completo afastamento da presença e da vontade do Senhor. E, consequentemente, lhes traria derrota em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Quando nós estamos longe da presença do Senhor, nossa vida vai mal. Não conseguimos ter alegria na vida, não conseguimos ter paz. E muitas vezes a pessoa que está longe da presença do Senhor, ela foca em bens materiais, ela tem carro, tem casa, tem propriedades, mas é uma pessoa triste, uma pessoa que não tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Bom, por outro lado, né, a gente está falando aqui das atitudes ruins do povo de Deus, que na verdade podemos estender para os nossos dias, né? E muitas vezes nós, enquanto povo de Deus, atualmente falando, também cometemos pecado, fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Mas mesmo assim, né, o Senhor está sempre disposto a nos oferecer perdão e nos dar uma oportunidade de conversão, ou ainda uma nova oportunidade de conversão. Isso fica bem claro em Isaías 1,18, ou seja, bem no início do estudo do livro de Isaías. Leiamos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, ainda que o nosso pecado seja terrível, se nós nos purificarmos e decidirmos voltar para a presença do Senhor, caso estejamos afastados, os nossos pecados, por pior que eles sejam, nos serão perdoados. Continuando. No capítulo 13 de Isaías, agora propriamente dito, entrando na nossa lição de hoje, vemos o Senhor revelando, através do seu servo, o profeta Isaías, que a Babilônia cairia. Interessante observar que nesta época a Babilônia ainda nem era um reino tão importante quanto a Síria era. Mas o Senhor, ele já sabia que ela seria uma grande potência e já anunciava sua inevitável queda, que aconteceria cerca de 100 anos depois. Então, Isaías, ele anuncia a queda de diversos reinados e começando aqui pela Babilônia. Quando a gente fala da Babilônia, a gente lembra que no livro de Daniel, vemos que essa profecia realmente se cumpriu e a Babilônia ela foi tomada pelo Império Medo e Persa. Inclusive, né, o Daniel, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, o sonho do rei, o sonho de uma estátua, ele falou que o reinado de Nabucodonosor estava prestes a cair e que ele seria tomado por dois reis, que seria os medos e os persas. E então isso a gente vê, né, depois que realmente se cumpriu. Foi falado aqui em Isaías que aconteceria e lá em Daniel a gente vê que realmente aconteceu. Apesar desse capítulo, né, o capítulo 13 de Isaías, se referir à Babilônia propriamente dito, este capítulo ele tem um significado muito maior do que apenas um lugar, né,
um reinado cair. Biblicamente falando, a cidade da Babilônia, ela simboliza a rebelião do homem contra Deus. Jerusalém e Babilônia, elas são cidades antagônicas. Uma, Jerusalém, é a cidade escolhida do Senhor, e a outra, Babilônia, é chamada da cidade perversa do homem. Só que a cidade de Deus permanecerá para sempre, e a cidade rebelde do homem será destruída. Leiamos Isaías 13, versículo 6. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Então, lemos o versículo 6 e depois o 19, mostrando que como ficaria a Babilônia, né, após o dia do Senhor. Então, vamos ler agora. Eu separei mais alguns versículos ainda do capítulo 13 de Isaías. Vou ler. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma assolação, uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão mais a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Eis que quanto os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, como quando Deus as destruiu. Ao ler estes versículos, talvez um desavisado possa pensar: nossa, mas que maldade do Senhor! Uma pessoa que pensa, que tem essa ideia que é maldade do Senhor, ela deve ler Isaías 3,10, que diz: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Ou seja, se o Senhor, ele vai dar ao justo aquilo que ele merece, ele também vai dar ao injusto aquilo que ele merece. Então, a gente não pode pensar: ai, que horrível isso, por que o Senhor vai acabar com aquele povo? Cada um, nesse versículo aqui, no versículo 10, nos mostra que o Senhor vai dar o que cada um fez. Cada um comerá do fruto das suas obras. Então, ai do ímpio, e o justo bem irá. Então, continuando. Queda de Satanás é o próximo tópico da revista. O texto que leremos a seguir, ele fala sobre a queda de Satanás, aquele que reivindica todos os reinos do mundo. Ou seja, Isaías viu e retratou algo muito, mas muito maior mesmo que apenas a queda da Babilônia, conforme nós lemos anteriormente. Ele viu na queda da Babilônia também a derrota de Satanás, porque a Babilônia representa o mal. E aí Isaías, ao ter aquela visão da queda da Babilônia, ele viu a queda do mal de uma maneira geral e a derrota de Satanás. Leiamos Isaías 14, vou ler alguns versículos. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva,
como fostes cortados por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que triste, Satanás achando que poderia ser semelhante a Deus, coitado. Continuando a leitura. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia tremer a terra e que fazia tremer os reinos? É este que punha o mundo como deserto e assolava as cidades? Que não abria a casa dos cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil das pedras, como um cadáver pisado. Então, vemos aqui Isaías falando sobre a derrota de Satanás. Então, até falando assim, é este que achou que poderia ser maior que o Deus? Então, aí ele mostra que ninguém é maior do que o Senhor. Continuando o próximo tópico, já falamos da queda da Babilônia, agora vamos falar da queda da Assíria e dos filisteus. Vou ler Isaías 14, os versos 24 até 27. Leiamos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? É a sua mão que está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aqui o Senhor está falando da queda da Síria. Os assírios, apesar de serem um povo à época muito forte, eles não podiam impedir os planos do Senhor. Aliás, ninguém pode. Os propósitos de Deus sempre serão cumpridos. Em Isaías 10:7, nós lemos: eles intentavam destruir não poucas nações, porém eles foram destruídos. Eles confiaram em suas próprias forças. Ou seja, os assírios estavam querendo destruir todo mundo e eles achavam que eles próprios eram autossuficientes, né? E como diz a palavra de Deus, né, eles estavam se estribando em seus próprios carros e cavalos. Então, ai daquele que acha que sozinho pode alguma coisa. Só podemos alguma coisa com o Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos e nós nada podemos. Depois vai ser falado sobre a queda dos filisteus. Ainda no capítulo 14, leiamos os versículos de 28 até 30. No ano em que morreu o rei Acais, foi dada esta sentença: não te alegres, tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Então aqui Isaías falando sobre a queda dos filisteus, né? A Filistia. E é interessante observar
a justiça do Senhor, né? Ele fala que os justos aqui, eles serão apacentados, né? Então ele mostra aqui, falando sobre os pobres que ficaram na terra, né? O Senhor cuidou, o Senhor estava sempre cuidando dos seus. E aí a queda, já falamos da queda da Babilônia, já falamos da queda da Síria e agora dos filisteus. Agora vamos passar ao próximo reino, vamos falar sobre a queda de Moabe, né? O Moabe, né, é a terra dos Moabitas, que os Moabitas, eles eram os descendentes de Ló com as suas filhas, e eles habitavam o sudeste de Judá. O capítulo 15 de Isaías relata como este povo idólatra seria afetado. Vamos ler alguns versículos, né? Lembrando que os Moabitas, eles eram um povo inimigo do povo de Deus. Vamos ler no capítulo 15 de Isaías, dos versículos de 1 até 9. Leiamos. Certamente, numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Ar era o nome de uma cidade de Moabe. Vai subindo a Bagite e a Dibom aos lugares altos para chorar. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andavam gritando e chorando abundantemente, porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Então aqui a gente vê que cingido-se de saco, o povo, quando estava triste, ele usava pano de saco, né? E ele fala que raspava a cabeça, né? A palavra de Deus fala que nesse momento eles raspavam a cabeça, colocavam um pano de saco, quando eles estavam tristes ou quando eles estavam se humilhando perante o Senhor. E aqui, essa palavra lida no capítulo 15 de Isaías, mostra a queda de Moabe, né? Dos Moabitas. Diferentes lamentos são registrados nesta sentença, tais como choro, panos de saco, gritos de desespero, pranto, várias coisas. Sem sucesso, eles buscavam a seus deuses nos altos. Os altos eram os lugares em que se ofereciam aos deuses, às vezes pessoas, animais, então era um lugar de culto aos deuses pagãos. De forma semelhante, Moabe implorou aos líderes de Judá refúgio e acolhida, como a sombra de uma árvore num dia de sol a pino. Mas eles teriam que reconhecer Deus e submeter-se ao rei de Judá, né, ao nosso Deus. Mas isso não aconteceu. Os moabitas, eles eram um povo orgulhoso. E então eles não quiseram se render ao Senhor. E esse fato fez com que todas as esferas de sua vida fossem uma completa derrota. Quando qualquer pessoa não se coloca aos pés do Senhor, não tem como sua vida ir bem. Ela pode até financeiramente aparentar estar muito bem, ter muitos carros, casas, pode ter até um edifício, mas se ela não tiver o Senhor em seu coração, coitado, a vida dessa pessoa não vai bem, por mais que ela seja milionária. Bom, o autor da revista coloca como conclusão o seguinte: as sentenças proferidas pelo Senhor são de grande valia para a igreja hoje. Bom, como assim? Aquelas sentenças, apesar de
terem sido escritas lá no Antigo Testamento e direcionadas para estas cidades citadas, na verdade, elas são atuais. Aliás, a palavra do Senhor, ela é sempre atual, ela se renova a cada dia. E essas sentenças, elas são de grande valia para nós, a Igreja do Senhor, hoje, né? Se nós não estivermos aos pés do Senhor, seremos derrotados pelo mundo. Não podemos estar com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo, né? A palavra de Deus fala que não podemos ser morno. Melhor seria ser frio ou quente. E a palavra ainda continua dizendo que o Senhor nos vomitaria, vomitar-te-ei. Então, um crente, ele precisa ser fiel, verdadeiramente fiel às ordenanças do Senhor. E essa leitura do livro de Isaías, ela nos ensina isso. Aliás, o livro de Isaías, ele é um livro muito bonito, muito difícil até de se entender algumas vezes, mas é um livro muito lindo que nos mostra como o Senhor cuida do seu povo. Então, continuando na conclusão da revista do autor. Aí o autor continua dizendo, em primeiro lugar, as sentenças proferidas pelo Senhor são de grande valia para a igreja hoje. Em primeiro lugar, porque revelam a dureza do coração do homem em render-se a Deus e viver em sua própria vida, sob o ledo engano de que nada será colhido como fruto de uma vida insensata. Naquilo que a gente falou lá no começo, vamos colher, né, aquilo que nós plantarmos. Não tem como eu ser ímpio e colher as bênçãos do Senhor em minha vida. Não tem como mesmo. Aí o autor continua: Deus conhece nossas ações e motivações, caminhos e descaminhos, hipocrisias e virtudes. As nações sentenciadas pelo Senhor tinham grandes potenciais, talentos e glórias, mas eram eivadas de incredulidade e orgulho. Portanto, não passariam incólumes ao crivo de Deus. Nada passa aos olhos do Senhor. Nada passa sem ser visto pelo Senhor, nem mesmo o nosso pensamento. Quanto mais as nossas ações, as nossas atitudes. Então, pecamos muitas vezes por fazer e muitas vezes por deixar de fazer. Então, nada passa sem ser visto pelo Senhor. Então, temos que colocar nossas vidas, nossas ações pautadas na vontade de Deus. Por fim, as sentenças revelam a paciência do Senhor em proporcionar tempo de arrependimento. Nós até lemos, né, lá que se nos arrependermos, o nosso pecado pode ser vermelho e vai se tornar branco como a neve. Então, face à santidade de Deus, deveriam ser consumidas e exterminadas. Quer dizer, se a gente está errado, quando a gente chegasse perto do Senhor, face a face com o Senhor, deveríamos ser exterminados. Mas não somos, porque a infinita graça do Senhor, né? Ai de nós sem a graça de Deus. A infinita graça do Senhor nos dá o perdão, nos dá a infinita graça, o dom imerecido de Deus. Então, mesmo sendo pobres pecadores, estando na presença do Senhor, pedindo perdão a Deus, temos a graça do Senhor, né? O perdão do Senhor. O Senhor, ele proferia mensagens de quebrantamento e de conserto, dando àqueles resolutos corações tempo para se acertarem e voltarem para o Senhor. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. O Senhor, enquanto estivermos vivos, o Senhor nos dá sempre uma oportunidade de voltarmos atrás e nos reconciliarmos com Ele. O que é necessário? Apenas que decidamos estar
verdadeiramente seguindo o Senhor. Então, a nossa oração agora é que o Senhor, Ele continue nos dando entendimento para que, ao realizarmos as coisas normais da nossa vida, do nosso dia a dia, do trabalho, no estudo, que tenhamos sempre a oportunidade de consertarmos qualquer coisa que estivermos fazendo errado. Às vezes estamos fazendo uma coisa sem nem sequer perceber. Então, quando estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele incomoda os nossos corações e começamos a perceber que aquilo que nós fizemos não foi bom. E aí, imediatamente, nós oramos ao Senhor, pedimos perdão e nos consertamos. Porque a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são infinitas e duram para sempre. Bom, esta é a lição 4 e antes de encerrarmos, vamos orar novamente ao Senhor. Oremos. Obrigada, Deus, por ter nos proporcionado a Tua palavra escrita para que possamos sempre ler, entender e aprender mais e mais da Tua vontade, da Tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, por este momento, por podermos ler a Tua palavra de uma maneira livre em nosso país. Sabemos que tantos missionários estão nesse momento sofrendo porque estão querendo falar de Ti e não têm liberdade para isso. Te pedimos, Deus, que Tu os console, os conforte, cuide conforme Tu tem cuidado de todos os missionários no campo. Tem misericórdia de nós. Mais uma vez entrego, Deus, a vida da nossa querida Júlia em Tuas mãos, para que ela possa retornar bem e nos falar sobre as Tuas maravilhas naquele país que ela está. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Recebe, Deus, o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti. Obrigada, meu Senhor. Amém.